Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quem deseja o poder, saiba que é de Alá todo o poder. A ele ascendem as palavras benignas, e a boa ação ele a eleva. E os que armam maus estratagemas terão veemente castigo, e o estratagema desses falhará. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. E Alá criou-vos de pó, em seguida de gota seminal, depois fez-vos casais. E nenhuma varoa concebe, nem dá à luz, senão com sua ciência, e não se prolonga a vida de longevo algum, nem se lhe diminui a idade, sem que isso esteja num livro. Por certo, isso, para Alá, é fácil. Assim, é óbvio que não há um mundo pagão que estamos buscando. As pessoas no Alcorão adoram um Deus único, mas então os acusa de estarem rezando para seres que não Deus. E algo mais. As pessoas às quais o Alcorão se refere são fazendeiros, agricultores, mas não havia agricultura em Meca. Meca não tem uma base agrária. Meca parece ser somente um vale árido. Se Meca é este lugar seco e infértil, como é que no Alcorão os oponentes do profeta eram descritos como criadores de gado e plantadores de oliva e vinhedos? Boa pergunta. Esta é uma das razões pelas quais acreditam que o texto do Alcorão está mais conectado ao que dizemos como sendo a Síria, porque é onde encontramos essas coisas. Sim, geograficamente. Você não encontra oliveiras em Meca. Portanto, se Meca não foi o ponto de início do Islã, qual era? Se seguir as pistas do próprio Alcorão, então estará procurando por uma paisagem de árabes cultivando oliveiras, que tem profundo conhecimento da tradição bíblica, mas a sua adoração a um único Deus parece ser para uns um pouco duvidosa. Esta é a cidade de Avdad, no deserto de Negev. No início do 7º século, era uma cidade árabe nos longínquas fronteiras do Império Romano. Normalmente cristã, mas com traços de um recente passado pagão. Não há dúvida que este era um templo de adoração cristão. Há cruzes no teto, mas há algo interessante nesse canto, que é um touro completo, com chifres, e um touro é uma imagem que muito provavelmente foi desenhada de outras tradições pagãs árabes, muito mais antigas,
O que não quer dizer que os cristãos que construíram isso eram pagãos. Só diz, eu acredito, que eles estão dando ao seu monoteísmo, à sua crença, um único Deus, um pouco de cor. E este é essencialmente o crime do qual Mohammed e o Alcorão parecem estar acusando os seus oponentes. Mas Avdad tinha mais do que a compleição certa para a religião. Também tinha agricultura e olivas. No tempo de Mohammed, tudo isso era verde. Eram campos de agricultura até onde os olhos pudessem ver. A arqueologia não deixa dúvida aqui de que havia um sistema sofisticado de irrigação que realmente fazia o deserto florir. Assim, enquanto não quer dizer que Avdad é o ponto onde o Alcorão foi composto, fica implícito, eu acho, que a religião como um todo parece se encaixar em um contexto mais amplo do Alcorão, melhor do que qualquer lugar mais longe ao sul, na região árida de Meca. Quando você lê e relê o Alcorão, o que é realmente impressionante, comparado a, por exemplo, a Bíblia, que é cheia de alusões e paisagens reconhecidas que conhecemos, no Alcorão é um esforço grande encontrar uma alusão a qualquer paisagem ou acidente natural que podemos apontar. De fato, em todo o Alcorão há realmente só uma exceção. Não longe de Avdad, uma estranha dica de onde o Alcorão possa ter vindo. Estamos nas praias mais ao sul do Mar Morto, entre o que hoje é Israel e Jordânia. Lot era sobrinho de Abraão, e ele se estabeleceu em uma cidade chamada Sodoma. E as pessoas de Sodoma eram notoriamente racistas. Sem surpresa, isso provocou a ira de Deus. Ele destruiu essa cidade e estes são os restos de Sodoma, onde a ira de Deus foi descarregada. E do Alcorão. Assim estava Lot entre os enviados por nós. Sabíamos que o enviamos e a seus descendentes, todos, exceto uma mulher velha que ficou entre os que ficaram para trás. Então destruímos o resto. Em verdade, passastes aos seus lados de dia e de noite. Mas se as pessoas para que o profeta se dirigia estão passando por este lugar de dia e de noite, então o que está fazendo aqui? A 1000 quilômetros de Meca. Em termos de alguém que está buscando provas, você fica numa situação parecida com quem está garimpando ouro. E eu acredito que essa passagem é apenas uma pequena indicação. Quero dizer que há uma possibilidade que é este fragmento isolado, originado nessa vizinhança. Talvez o resto tenha vindo de outro lugar. Mas então surge a pergunta: onde as partes que compõem o Alcorão vêm? Devem elas serem atribuídas a uma pessoa vivendo em um tempo? Novamente, quando você se faz essa pergunta, fica muito difícil saber até onde ir. É do Oeste que esse tipo de história veio. Por uma razão do decisor final e juiz da verdade. Mas o que estou dizendo é que isso não vai realmente te dar a razão lógica e satisfatória que você espera. Onde acha que teria sido o lugar do surgimento disso?
Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei. Eu não acho que deveria especular a respeito. Meu maior medo é que eu esteja completamente errado. Às vezes eu acordo no meio da noite e penso que eu estou entendendo tudo errado. Uma vez que o mundo esteja reduzido ao mundo mecânico, então todos os outros níveis de realidade perderão o seu status de serem realidade. E o renegador do universo da assim chamada superstição, e o que não é visível, é considerado inexistente. Tentar mapear as origens do Islã tem parecido perseguir uma miragem. Os árabes conquistaram a metade do mundo, mas eles não falam a respeito de Muhammad. Não há menção de Meca. Então, o que se faz nas histórias de detetives? Segue-se o dinheiro. Dessas moedas, qual delas é a primeira que menciona o nome do profeta Muhammad nas moedas? Alguma dessas moedas menciona o nome de Muhammad? É isso aqui, ó. Sim, mas há um nome islâmico. É mencionado o nome do profeta Muhammad. Cada inscrição traz uma ideia de poder. Mas algumas vezes, o que não está na moeda pode ser tão significante quanto o que está. Seria bom ver aquela moeda, a mais antiga que menciona Muhammad. Tem o nome de Muhammad. É estranho, estamos em 60 anos após a morte de Muhammad e nenhuma menção de Muhammad. Por aproximadamente 60 anos, os governos do Império Árabe não puseram Muhammad nas suas moedas, e então o fizeram. Talvez 60 anos foi o tempo que precisaram para descobrir qual havia sido a verdadeira história. Talvez a questão não é porque Muhammad não está na moeda desde o começo, mas como foi parar lá? E se estou fazendo a pergunta errada? E se não foi o Islã que deu à luz ao Império Árabe, mas o Império Árabe que deu à luz ao Islã? O Império tinha uma riqueza além da imaginável. Em meados de 680, se expandiu do norte da Pérsia até o Egito e a África do Norte. Mas quem tinha o direito a reiná-lo? Uma questão vital na qual os árabes não se entendiam. E com tanto em jogo, eles começaram a se voltar uns contra os outros. É 680. 50 anos após a morte de Muhammad. Uma espiral mortal de rebelião e guerra civil ameaça o Império Árabe de implosão. E das profundezas do deserto, um novo reclamante ao Império emerge. O seu nome, Abdullah ibn al-Zubayr. E Ibn al-Zubayr irá mudar o jogo. O que eu tenho aqui é a moeda pela qual eu estava procurando no Museu de Moedas. E é uma moeda cunhada literalmente com a imagem de Ibn al-Zubayr. Foi cunhada em 685 ou 686, e isso é mais ou menos meio século após a morte de Muhammad, e traz um slogan novo e cheio de fé. Em nome de Deus, Muhammad é o profeta de Deus. E assim, aqui finalmente, emergindo da escuridão, temos uma menção de um Muhammad, que é um profeta, e esta é a primeira vez que temos isso de todas as inscrições, todos os documentos sobreviventes. Ibn al-Zubayr percebeu essencialmente o que Constantino, o primeiro imperador romano cristão, percebeu muito tempo antes dele.
de que não era bom que o governador de um império governasse por favor de Deus, a menos que ele pudesse realmente demonstrar com base no metal fundido no qual ele estava fazendo essa reivindicação. E o cristianismo, em sua tentativa de obter essa parcela, se voltou para a igreja, o que Ibn al-Zubayr se voltou para a figura de Mohammed. Como acontece, Ibn al-Zubayr perde a guerra civil. Ele foi derrotado por um rival que reclama o império dos árabes. Mas a descoberta de que o nome de Mohammed poderia ser usado para conseguir apoio terreno, isso não foi esquecido.